Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão exclusiva para os assinantes aqui do Clube do Tempo e Dinheiro. E nesta tarde nós vamos acompanhar uma entrevista que o climatologista, o professor Molhon, deu ao João Batista Olive, fazendo vários alertas, comentando a respeito principalmente de um veranico no início de 2024 na Argentina e no Rio Grande do Sul, os efeitos possíveis desse veranico sobre os preços globais da soja. Acompanhe conosco essa entrevista do João Batista Olive com o professor Dr. Molhon. Muito bem, amigos do Tempo e Dinheiro, de volta com vocês para uma boa notícia no que concerne ao clima, ao tempo. Finalmente, nós podemos dizer a todos que o clima está voltando dentro das suas normalidades e a estação chuvosa, que está atrasada, mas finalmente está chegando, ela vai se normalizar a partir de dezembro. Claro que mais à frente, lá em fevereiro, como é de costume, teremos os veranicos, habituais de fevereiro. Mas as chuvas vão se prolongar até mesmo para abril e maio. Ou seja, as chuvas atrasaram, mas elas vão se esticar. Essa frase é do professor Luiz Carlos Molhon e as explicações estão com esse cientista muito conhecido do agro brasileiro e muito respeitado, Luiz Carlos Molhon, que está conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Professor, muito obrigado pela atenção, muito bom dia. Bom dia, João Batista, bom dia, telespectadores do Tempo e Dinheiro. É uma satisfação estar aqui com vocês e dividir essas minhas preocupações. Nós estávamos muito preocupados com o fato de que havia formação constante durante várias semanas, que talvez tenha sido talvez até um recorde, de chuva em cima do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E a persistência desses sistemas é que deixou realmente preocupado para saber o que estava acontecendo. E o que nós observamos foi que, mais ou menos, a uns 4.000 a 5.000 quilômetros da costa da América do Sul, no Pacífico, ou seja, da costa do Peru, do Equador, a uns 5.000 quilômetros para o interior do Pacífico, havia uma formação que estava estagnada, parada, formando muita nuvem e muita chuva. Dessa formação saía muito visível nas imagens de satélite um jato. Um jato é uma corrente de vento bastante forte que ocorre na alta atmosfera ou na alta troposfera, entre 8 e 10 quilômetros de altura, e chega a 200 quilômetros por hora, esses ventos, mas eles estendem a sua influência até a superfície. Esse jato, então, cruzava o Equador e passava por cima da Cordilheira dos Andes, na latitude aproximadamente aí de Porto Alegre, entre Porto Alegre e o Paraná, entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Esse jato ficou persistente. Pela persistência dele, ele bloqueou ar frio na Argentina. Por incrível que pareça, acreditem vocês, outubro foi um dos meses mais frios que se tem registro na Argentina. Por outro lado, a parte tropical, centro-oeste brasileiro, com um domo de ar quente. Andaram falando em onda de ar quente, mas essa terminologia não é apropriada, porque, na realidade, nós estamos na região tropical e é da região tropical que sai o ar quente. Portanto, não pode ter onda de calor dentro dos trópicos. Mas o fato é que esse domo de ar seco dominou o sistema de alta pressão, tem nuvens, o sol está em cima da gente. Lembrar que o sol cruzou o Equador no dia 23 de setembro, portanto ele está aquecendo fortemente o Brasil central.
Nos últimos 6 meses, as chuvas ficaram, dependendo da região, entre 30% e 50% abaixo da média, não tendo água para evaporar, sistema de alta pressão não tem vento, é claro que registramos temperaturas bastante elevadas. Agora, esse que é o ponto importante. Com o contraste de temperatura entre o centro-oeste e a Argentina foi grande, ele deu sustentação. Esse contraste de temperatura, que nós chamamos de gradiente de temperatura, deu sustentação para que esse jato permanecesse várias semanas em cima, produzindo excesso de chuva na região do Rio Grande do Sul até o Paraná e bloqueando a entrada dos sistemas frontais. O resultado é que todo o centro-oeste e a maior parte do Brasil acabou ficando, então, com a estação chuvosa atrasada, porque, na realidade, o que inicia as nossas chuvas são as entradas de massa de ar polar. Então, isso está muito ligado com o que está acontecendo na América do Norte, em particular nos Estados Unidos, em que tivemos já a primeira geada no final de setembro, depois, na segunda geada, no início de outubro, segundo o Departamento de Agricultura, estava com 46% e acho que 43%, 46% da soja e 43% do milho já estavam colhidos. E nessa segunda geada agora, do dia 29 e 30 de outubro, né, que foi considerada uma geada, não só geada, como nevasca, recorde, em função do tempo que ocorreu, do período que ocorreu. Alguns dizem que foi o Halloween, o 31 de outubro, com uma maior quantidade de neve que já existiu nesses últimos 20 anos, desde 2003. E essa segunda, então, ainda restava colher 23% do milho e 16% da soja, embora você tenha deixado essa nevasca, tenha deixado aí em alguns lugares mais de 80 centímetros de neve. Portanto, acho que essa geada aqui não pode ser considerada prematura e essa nevasca deve interferir nos números finais da colheita americana. Para nós aqui, aparentemente, no dia 17, 18, esse sistema de jato subtropical quebrou e agora está permitindo a entrada dos sistemas frontais. Vale lembrar, João Batista, que o canal infravermelho do satélite ele é bastante interessante, porque ele mede essencialmente diferenças de temperatura entre objetos na superfície da ordem de meio grau a diferença. Então você via na Amazônia os rios amazônicos, Tapajós, Xingu, o rio Amazonas propriamente dito, você via perfeitamente nas imagens de satélite, porque o ar estava mais frio. Veja que interessante. O ar estava mais frio e a água continua quente. Então, esse contraste de temperatura permite que você veja a estrutura dos rios, as bacias hidrográficas, as redes hidrográficas aparecem no satélite. Embora as pessoas tenham sentido um calor, em termos de sensação térmica, um calor excepcional, mas, na realidade, isso não é a primeira vez que acontece. Nós temos registros apenas de termômetros da década de 30, 1934, 1936, 1938, em que tivemos temperaturas no mesmo nível ou até superiores às que ocorreram agora. Então, apesar de tudo,
o ar frio estava penetrando na Amazônia, um pouco dele a ponto da gente conseguir ver exatamente a estrutura da rede hidrográfica. Então, para mim, olhando e analisando essa situação, não vejo mais esse jato. Aquela região no Pacífico que pode ser acessada pelo satélite GOES West, o satélite que está a oeste, que vê o Pacífico em primeiro plano. Nós usamos mais o GOES East, o que está no leste, que pega a América do Sul e a América do Norte, né? Inclusive, agora, acessando as imagens de satélite, a gente vê que as temperaturas nos Estados Unidos estão todas nas faixas de aproximadamente 0 graus centígrados, principalmente nos estados do sul. Os estados mais ao norte estão com temperaturas negativas. A gente não vê mais aquela estrutura de formação de nuvens de chuva no Pacífico e aquele rastro que aparece por indicação das nuvens mais elevadas, do tipo Cirrus, por exemplo, ele desapareceu. Isso me levou à conclusão que, então, houve uma quebra no dia 17, dia 18 desse mês, que deve permitir o restabelecimento da estação chuvosa. É claro que ela não vai se instalar de uma vez, porque a atmosfera é como um capacitor elétrico. Ela precisa ir se carregando. Então, primeiro sobe a temperatura, depois sobe a umidade, e só quando tiver umidade suficiente no ar é que realmente as nuvens começam a se estabelecer. Então, eu espero agora, estou vendo uma frente fria em cima de São Paulo, parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eu espero, então, que haja agora uma sequência, uma frequência maior de frentes que venham a contribuir para estabelecer definitivamente as chuvas em todo o centro-oeste. É claro que o norte do país ainda demora um pouco para chegar lá. E embora, como você mencionou na abertura, embora tenha atrasado, a previsão é que abril, maio, chova acima da média, particularmente nas regiões de 15 graus de latitude sul para o norte. Para ter uma ideia, 15 graus de latitude sul está aí na latitude, por exemplo, de Cuiabá, da Brasília, para o norte. Isso porque o Oceano Atlântico Tropical Norte continua aquecido e existe uma região em que há uma confluência dos ventos do hemisfério norte com os ventos do hemisfério sul, que nós tecnicamente chamamos de zona de convergência intertropical. Essa zona de convergência intertropical, ela não é fixa, ela viaja com o Sol com um certo atraso e, em geral, ela chega à sua posição extrema ao sul, 4 graus sul, às vezes 5 graus sul, no mês de abril, mês de maio, dependendo da situação da circulação global. Então, é possível que essa ZCIT, como é que é chamado, ou ZCIT, a Zona de Convergência Intertropical, venha chegar mais ao sul em abril. Com isso, os ventos que sopram da África em direção ao Brasil devem trazer mais umidade, porque o Oceano Atlântico Tropical está mais aquecido, e produzir mais chuva nesse período, chuva acima da média, em alguns lugares 100% acima da média, outros talvez até 150% acima da média, nesse período de abril, maio. Portanto, acho que o produtor não tem que se preocupar muito. Eu lamento que haja, de uma certa forma, rigidez
datas, né, de semeadura, nessas janelas de semeadura, eu acho que deveríamos ter uma janela mais flexível que permitisse ajustá-la de acordo com cada período atmosférico ou cada período climático que se instala. E, no caso, creio que vamos ter, nesses próximos 10 anos, até possivelmente 2034, 2035, vamos ter situações semelhantes a essa que nós passamos esse ano, em que há um retardo no início da estação chuvosa, há um bloqueio, como ocorreu, de tal forma que ficam com altas temperaturas no Brasil como um todo e baixas temperaturas no sul do Brasil e na Argentina. E esse contraste, então, vai permitir a existência desse jato subtropical que deve produzir muita chuva. Com relação ao El Niño, veja que as nuvens e chuvas, elas não estão se formando em cima da água quente. Elas estão se formando fora da água quente, na ordem de 1.000 a 2.000 quilômetros ao norte do Equador. Então, em princípio, nós não temos um El Niño clássico. Nós temos agora, no dia 10 de novembro, o Centro de Previsão Climática americano lançou uma nova previsão ousada, com 94% de probabilidade de se ter um El Niño de moderado para forte. Acho que essa previsão está errada, porque quando a gente olha as águas subsuperficiais, que temos essa possibilidade em função do fato de termos 70 boias fixas entre a América do Sul e a Austrália, algumas com instrumentos que vão até 1.000 metros de profundidade. Então, nós temos uma boa ideia do que está acontecendo subsuperficialmente no Pacífico. E essa onda de Kelvin, essa onda de água quente, que trouxe água quente desde lá da Austrália, Indonésia, em direção à América do Sul, parece que está em franca dissipação. Já aparecem bolhas de água fria, sugerindo que há uma tendência realmente dessa água quente no Pacífico aos poucos ir se dissipando. E lembrar que El Niño não é o fenômeno que interfere na nossa chuva. O nome completo do fenômeno é ENOS. El Niño é a mudança na temperatura da água. Água quente, El Niño, água fria, Laninha, mas tem a contrapartida atmosférica, que é a mudança no campo da pressão atmosférica no Pacífico, que é chamado de oscilação sul. Então, a água estando quente, se a atmosfera responder, se a atmosfera se acoplar ao oceano, então começa a haver formação de nuvens de chuva em cima da água quente. Há um movimento ascendente para essa formação de nuvens de chuva. O ar sai da coluna em cima da água quente, se dirige para o oeste e desce em cima da parte norte da América do Sul, pegando o Brasil, o norte e nordeste do Brasil. Isso não está acontecendo. Portanto, não temos um ENOS, não temos um El Niño oscilação sul, porque é a variação do campo da pressão atmosférica que interfere na nossa chuva. Nós não estamos vendo isso. O que nós vimos foi uma influência de um centro de formação de nuvens de chuva muito distante, e não só distante, como também fora da água quente no Pacífico, a cerca de 4.000, 5.000 quilômetros da costa oeste da América do Sul. Okay. Portanto, não temos um El Niño. A previsão feita pelo
Centro de Previsão Climática da NOAA, para mim, está errada. E as águas superficiais do Pacífico mostram que a água quente na região equatorial ela está em franca dissipação. Portanto, não teremos um ninho oscilação sul, na acepção da palavra, mas teremos a influência das frentes frias. Terminado esse bloqueio agora, quebrado o jato subtropical, nós vamos ter, então, a influência das massas de ar no sul do país, que vem a massa de ar polar, Polo Sul, sobe até o centro-oeste, organizando a chuva e a estação chuvosa, e lá para maio, abril, maio, vamos ter a influência das frentes frias do hemisfério norte, que passam pelos Estados Unidos, pelo Caribe, e vêm produzir nuvens de chuva na região equatorial, em cima do Atlântico Norte, deslocando a zona de convergência tropical mais para o sul, e com isso vamos ter excesso de chuva em abril, maio. Portanto, para o produtor que está preocupado com a safrinha, posso lhes garantir que, por essa previsão e pelo fato de o Atlântico estar aquecido, que a temperatura da água não muda rapidamente, o oceano tem uma inércia bastante grande, ele leva meses para mudar, e nessas alturas do tempo não tem como mudar a temperatura do Atlântico Norte tão rapidinho. Por isso que eu digo que essa água um pouco mais quente deve influenciar no excesso de chuva que deve ocorrer mais ou menos de 15 graus, do paralelo 15 graus de latitude, em direção à região equatorial. Por outro lado, isso vai causar, então, um período de chuvas abaixo do normal, principalmente no Rio Grande do Sul, Paraguai, Uruguai e norte de Argentina. E a Argentina pode ter um repeteco do que aconteceu na safra 22-23, em que eles partiram da expectativa no plantio em 22 de 50 milhões de toneladas e acabaram colhendo 24, quer dizer, uma quebra de 50% na safra argentina, João Batista. Muito bem, com essas explicações bem claras, né, foi bem elucidado o que aconteceu nesses períodos. Agora a gente precisa avançar e fazer um resumo de tudo que o professor nos falou. Professor Molion, enfim, o que interessa para os produtores é saber a sequência dessa safra que está atrasada. Então, assim, rompeu o bloqueio no dia 17 e 18, e agora as frentes vão subir. Não tão rápidas, né, paulatinamente, mas vão subir. O senhor considera que, em termos de chuvas, todas as regiões plantadoras do país, o Centro-Oeste, Mato Piba, vão receber as chuvas normais a partir de agora, professor? Não, nós vamos ter, como de costume, um veranico que, como sempre eu digo, está ligado ao inverno norte-americano. Quando o inverno chegar no seu pico, lá nos Estados Unidos, se instala, então, um veranico que vai depender da região, pode ser em fevereiro ou pode ser em março. No caso de fevereiro ou março, para o Centro-Oeste, não há grandes preocupações, né? Porque, por exemplo, o trimestre de janeiro a março, na maior parte do Centro-Oeste, principalmente na parte norte, chove aí acumulado na faixa de 900 a 1.000, 1.100 milímetros nesses 3 meses. Então, não há razão para se preocupar, mesmo que haja uma redução bastante significativa no trimestre de 200, 240 milímetros, isso não vai afetar as lavouras de soja.
O veranico ele é mais crítico em regiões em que, digamos assim, estamos no limite em termos de total pluviométrico. Por exemplo, no oeste da Bahia, o veranico ele é mais crítico do que no Mato Grosso, né? Sim, Principalmente no sim, norte do Mato Grosso. Então, sim. o que o produtor tem que fazer é utilizar essas técnicas agronômicas disponíveis, como principalmente o aprofundamento do sistema radicular da planta, para que quando venha o veranico, a planta tenha um sistema radicular mais desenvolvido e que venha a explorar um volume de solo maior. Sim, Nesse professor. caso, a planta passa direto, sem grandes Tá. problemas com esse veranico, mas vamos ter um veranico normal. Claro que tem que se considerar que nesse período de fevereiro ou março, o sol está em cima da gente, que a carga de radiação solar é muito grande, num dia de céu claro pode chegar a 1.200 watts por metro quadrado, então é uma carga bastante grande, mas agora a situação é um pouco diferente, porque já vai ter umidade no solo e a evapotranspiração, de uma certa forma, ela tende a refrigerar a superfície e a temperatura do ar. E depois Agora, desse veranico, em fevereiro, março, lembrar então que vamos ter, na maior parte do norte e nordeste, excesso de chuva em abril, maio, João Batista. tá. E para o estado do Paraná, professor? Parece-me que vai ser um estado mais privilegiado pelas chuvas, não só agora, como à frente, durante a safrinha. O senhor confirma isso, professor? Eu acho que vai tá bem, acho que não vai ter grandes problemas para o Paraná. Eu estou mais preocupado com o sudoeste do Rio Grande do Sul, sul do Rio Grande do Sul, que pode pegar agora um verão, como foi esse passado, um verão seco, né, de janeiro, fevereiro e março, com chuvas abaixo do normal. Em princípio, para alguns cultivos, como arroz, isso é bom, porque acumulando água agora, se eles tiverem condições de plantar, parando a chuva agora, eles conseguirem plantar, então, por exemplo, um caso do cultivo como arroz, tem muita água disponível e o arroz precisa de uma carga de radiação solar bastante grande. E estatisticamente mostra que toda vez que isso aconteceu no sul do Brasil, na realidade a safra do arroz foi muito boa. Agora, com Tá. relação à soja, aí temos um problema sério, né? Porque pegando um verão mais seco, de janeiro a março, isso deve interferir na produção da soja, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Paraguai, no norte da Argentina, que é a terceira região mais produtora de soja do mundo, e, claro, também no Uruguai. João Batista. Para finalizar, então, mas sobre a safrinha de milho, o senhor acha que vai ter umidade suficiente para tocar a safrinha, professor? Na realidade, eu estou preocupado em algumas regiões do centro-oeste, particularmente a parte norte-centro do centro-oeste, norte do Mato Grosso, norte do Tocantins, Goiás. Estou preocupado até com o excesso de chuva que pode ocorrer nesse período de abril, maio. Então, não vejo grandes problemas em termos de precipitação. Tá? Então, tem que haver uma organização, um planejamento para saber como pode aproveitar bem esse excesso de chuva que deve ocorrer em maio, em abril, maio, e em algumas regiões pode até esticar um pouquinho para junho também, João Batista. Professor, e na questão do inverno, no hemisfério norte, os nossos concorrentes, como é que vai acontecer com os Estados Unidos e também com a China? Estamos esperando uma quebra de pelo menos
10% na safra de milho americana, que estava projetada para 364 milhões de toneladas. 10% de quebra são 36 milhões de toneladas fora do mercado. A China também teve problemas sérios. A província de Heilongjiang, de onde sai boa parte do milho e da soja, 40% da soja sai desse nordeste da China, também teve problemas sérios agora no início de novembro com essas nevascas. Se a cobertura de neve persistir, ela deve influenciar na data de plantio, ou seja, vai atrasar o plantio da próxima safra 2024 no hemisfério norte como um todo. E isso, é claro, quando se planta atrasado, está sujeito já às geadas e nevascas que venham a ocorrer em final de setembro, início de outubro. Portanto, minha opinião pessoal, o inverno tem interferido muito mais, quer dizer, o clima, desculpa, tem interferido muito mais nessas regiões fora dos trópicos, que são grandes produtoras. Então, preste atenção, eu acho que os preços devem estar em alta. E o pessoal já nos Estados Unidos, de maneira geral, já estão percebendo isso, porque o Departamento de Agricultura não pode continuar tapando o sol com a peneira, ou seja, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não pode continuar mentindo de que está tudo bem. Estamos trabalhando com uma quebra na safra, tanto a safra americana como a safra chinesa e, obviamente, também um repeteco de 2023, 2022, 2023 para a Argentina, João Batista. Obrigado pela oportunidade de estar chegando até os seus telespectadores. Pois é, um alerta e uma importante. Boa safra para todos. Muito obrigado, professor Molion. Até a próxima, portanto. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Lembro mais uma vez que essa entrevista e outras ao longo da programação você encontra com detalhes disponíveis, não só para os associados do Clube de Assinantes do TID, mas também a todos que nos acompanham diariamente nas mídias sociais. E, lógico, agradecer e pedir para que você que já é associado, para você que já é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, avise os amigos, faça parte desta trajetória de sucesso do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Até uma próxima!